nós estamos chegando a um final de um processo que alguns falam em 40 anos, mas eu prefiro trabalhar com uma data, que é a data de 1986, quando a então prefeita municipal de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, assinou o primeiro decreto de proteção do cocó, o primeiro decreto. Então a prefeita Maria Luísa, no dia 29 de janeiro de 1986, criou a primeira APA, Área de Proteção Ambiental do Vale do Cocó. E agora o governador Camilo anuncia a criação definitiva do parque, agora no Dia do Meio Ambiente. E aí o que nós estamos apresentando hoje aqui? O título da apresentação, eu acho que está com algum problema ali, mas vamos para frente. Cocó, uma regulamentação tão ansiada, são décadas, quanto frustrante. E aí eu quero analisar em especial o caso Sabiaguaba. E aí eu começo com Sabiaguaba, vereador Deodato, olha aí, ó. Nós tivemos a criação, pela prefeita, então prefeita Luiziane Lins, em 2006, de 2 unidades de conservação. O Parque Natural Municipal, que é um parque que protege as únicas dunas móveis da cidade que ainda não foram ocupadas nem destruídas, e no seu entorno um parque, que também é o parque da Sabiaguaba. Foram 2 decretos de 2006. Esse desenho, eu quero que se preste atenção nele, ele é muito interessante. A época era o secretário do Meio Ambiente, o Pedro Ivo Batista, que depois se tornou assessor da ministra Marina Silva, e contou com a participação do professor Jeová Meirelles. Essa concepção, esse desenho institucional, jurídico, legal, ele é muito interessante. Por quê? Porque as dunas, elas são protegidas integralmente, como parque. Mas a área aonde vive a comunidade ou as comunidades de Areberaba, Boca da Barra, elas são APA, porque permite a ocupação com restrições de uso. Pode passar. Então nós temos o primeiro decreto, o decreto 11986, criando o Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba. Pode passar. E aí nós temos essas dunas belíssimas. Sabiaguaba é realmente um tesouro do ponto de vista socioambiental em Fortaleza, e então explicando exatamente o que é um parque natural municipal, que é uma unidade de proteção integral, que não permite, portanto, a destruição, o uso, mas apenas para atividades de pesquisa, educação, interpretação ambiental e turismo ecológico. E aí também o decreto criando a APA, a Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba. Detalhe, é na APA que está a comunidade tradicional de toda a Sabiaguaba. Nós vamos falar falar sobre isso um pouco à frente. Então aqui é um garoto, evidentemente, que uma das atividades dessa população é exatamente a pesca, tá certo? E aí a mariscagem. E aí nós temos a definição de APA, que é uma área de uso sustentável, que tem ocupação humana, tem atributos, tá certo? Abióticos, bióticos e culturais importantes, e que o objetivo é ao só tempo proteger a diversidade biológica, mas também disciplinar o processo de ocupação na frente. Bom, aí vem o debate e a discussão. É preciso dizer que quando o governador do estado propôs a criação definitiva do Parque do Cocó, que só para lembrar, a prefeita Maria Luísa criou a APA, mas essa APA nunca foi regulamentada. Ela não tem plano de manejo, ela não tem conselho gestor. Depois o governador Tasso e posteriormente o governador Ciro decretaram a área de utilidade pública para a criação do parque. Só que o Parque do Cocó nunca foi criado do ponto de vista da legislação ambiental, em especial da Lei 9985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Por isso essa luta toda. A Câmara
que criou a área das dunas, alguns que já eram vereadores lembram na legislatura passada, a prefeita criou, tá certo, a APA e também o Parque Natural Municipal, em frente. Tá? E aí, nós estamos vendo qual foi a proposta do Fórum Cocó. A proposta do Fórum Cocó, ela procura proteger as áreas que ainda estão, vamos dizer, desabitadas e ainda tem uma boa cobertura vegetal, né? Mas ela não coloca no parque, né, as comunidades. Basta ver ali do lado direito, de quem está assistindo, né? Tá com esse defeito aqui, mas dá para ver, né, a Foz do Rio, né, e toda a área da direita onde vive a comunidade da Barra, né, vamos dizer assim, da Foz do Rio Cocó. Vamos para frente. Tá? E aí então a proposta do governo. A proposta do governo claramente ela criminaliza, vou jogar uma expressão forte, mas é importante se colocar, né? Ela criminaliza a comunidade da Boca da Barra. Por quê? Porque ao colocar dentro do parque essa comunidade, ela terá que ser removida. E veja a incoerência dessa proposta, vereadores aqui presentes. Essa área já está protegida por uma APA. Já existe uma unidade de conservação, que é a APA ali e o parque na área das dunas. Essa unidade de conservação tem um plano de manejo. É verdade que o plano de manejo precisa ser cumprido. E tem um conselho gestor que funciona, sou testemunha, né, de que esses casos são levados sempre e debatidos no conselho gestor com a participação da comunidade, da prefeitura, tá certo? Da Câmara, de vários órgãos públicos, né, e entidades ambientais. Pode passar. E aí você vê nessa parte azulada, tá certo? Exatamente a sobreposição da proposta do governo de parque por sobre, portanto, a área de Sabiaguaba. Passar. E aí nós estamos vendo o que eu estou chamando de que a proposta do governo ela poderá se transformar num processo de que a gente chamava anteriormente de higienização social, né? Ou limpeza étnica, que tem um termo técnico difícil e diferente que se chama gentrificação. Por quê? Porque o desenho do governo foi o seguinte: nós vamos fazer um parque aonde é terreno de marinha, tá certo? Portanto, que são administrados, são terras federais administradas pelo patrimônio da União. Com isso, vereador Deodato, 666 famílias, no mínimo, poderão ser atingidas. E aí você tem situações bem diferentes. Você tem situações de comunidades que vivem há 4 décadas, porque nesse tempo todinho que não foi regulamentado o parque a área do parque foi ocupada por ricos, né, para ficar com a sua paisagem, e o Shopping Iguatemi é um exemplo claro disso, e muitos do prédio no entorno disso, e também por pobres, por necessidade da moradia. Algumas dessas comunidades, elas podem ser atendidas porque efetivamente, se elas puderem ser reassentadas no mesmo bairro, e nós temos zonas de especiais de interesse social ali, poderão ser atendidas. Mas no caso da Sabiaguaba é diferente, porque a Sabiaguaba é uma comunidade tradicional que vive do rio, tá certo? E que, portanto, já está protegida a área pela APA e a comunidade pela legislação de populações e comunidades tradicionais. Pode passar. Veja, o que diz o decreto 6040 de 2007, tá certo? Que fala sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Define o que é povos e comunidades tradicionais, que são grupos culturalmente diferenciados, que têm formas próprias de organização social, tá certo? Que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução, tá certo? E também traz o conceito de territórios tradicionais, que são os territórios ocupados por essas comunidades. Tá? Qual é o objetivo geral?
é exatamente o objetivo geral dessa política, que é, como uma norma federal, que é o decreto 6.040 de 2007, é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, né, com ênfase no reconhecimento e fortalecimento dos seus direitos territoriais. E vejam, pode passar, entre os objetivos específicos, não vou ler todos, são vários, está dito ali no artigo 3º da política dos povos e comunidades tradicionais, está dito lá o quê? Solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implementação de unidades de conservação de proteção integral, estimulando a criação de unidades de conservação de uso sustentável. Ou seja, para a área que a comunidade já vive da Sabiaguaba, o indicado é de uso sustentável, tá? É de uso sustentável, portanto, que já existe a área. Pode passar. E aí, um outro decreto, que é o decreto 8750 de 2016, traz a lista dessas comunidades tradicionais. São 29 no Brasil, se calcula que são 8 milhões de pessoas, quilombolas, ribeirinhos, fazendeiros, pescadores, marisqueiros, tá certo? Que estão aí nessa definição do artigo do inciso 5º, pescadores artesanais, e o 7º, extrativistas costeiros e marinhos, que são marisqueiros, são catadores de crustáceos, etc. Vai passar, né? E o próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, muito obrigado, ele traz como uma das suas diretrizes que seja garantido às populações tradicionais o direito de sua subsistência com a utilização dos recursos naturais existentes nas unidades de conservação. É óbvio, essa é a visão socioambientalista, essa é a visão do Chico Mendes. A Amazônia, as áreas mais protegidas da Amazônia são as áreas dos seringueiros, porque eles têm que preservar a floresta para poder se reproduzir, né, para poder continuar morando, para continuar trabalhando. São as terras indígenas, são as terras quilombolas. Aqui a preservação da Sabiaguaba está muito ligada ao povo que vive lá, que é descendente dos primeiros moradores da cidade de Fortaleza, que habitaram aquela área em torno de 4.000 a 5.000 anos atrás. Então não há sentido nenhum nessa proposta do governo com relação a Sabiaguaba. E olha, o plano diretor de Fortaleza, veja aqui, no artigo 15 e no 16, vou falar do artigo 16, diz: integra o patrimônio público municipal de Fortaleza a área de proteção ambiental de Sabiaguaba, com a área de aproximadamente 1.009 hectares, quase 1.010 hectares. Veja, patrimônio público municipal, que na verdade poderia estar sendo subtraído, né, pelo próprio governo do estado com a criação da área. E aí, não vou ler, do plano de manejo, tem vários aspectos, pode passar, vamos deixar aquela no quadrinho, aquela que tem um quadrinho, pode passar por causa do horário, essa daí, tá certo? Aqui no plano de manejo, acredita-se que haja na área das unidades de conservação de Sabiaguaba o que se consideram comunidades tradicionais, conforme a legislação brasileira. Nosso entendimento, portanto, ao colocar o parque dentro do território tradicional da comunidade de Sabiaguaba, o que pode criminalizar aquela comunidade, o governo do estado está desrespeitando não só a legislação federal, que trata das populações e comunidades tradicionais, como também o próprio plano diretor. E eu falo o governo, mas eu falo também a prefeitura. Por que eu falo também a prefeitura? Porque essa proposta é sempre apresentada pelo secretário Arthur Bruno como uma proposta do governo e da prefeitura. E a prefeitura devia estar atenta, inclusive, ao que manda o plano diretor. O desrespeito por Sabiaguaba foi tão grande que essa proposta não passou no Conselho Gestor. Como os membros do Conselho Gestor reclamaram, a secretária executiva Maria Dias fez uma apresentação da proposta já fechada. E aí tem um outro dado, que é um dado extremamente preocupante.
Qual é o dado? É que enquanto isso se está debatendo no Conselho do Plano de Acompanhamento do Plano Diretor a outorga onerosa de alteração de uso do solo da Sabiaguaba. Olha que gravidade! Essa gravidade é tamanha porque ela pode estar escondendo, tá certo? Nessa ação combinada governo e prefeitura, tá certo? Um processo de expulsão dos pobres para garantir a ocupação dos ricos. No meu entendimento, já ouvi Vossa Excelência, o que se está projetando para Sabiaguaba é um novo Porto das Feiras. Loteamentos de ricos, tá certo? Loteamentos de ricos, grandes projetos especiais, sei lá se não tem um campo de golfe, um hotel, um novo beach park, para a qual é necessário, portanto, duas coisas: a retirada do povo, da população pescadora, tá certo? Que vive lá, tem uma senhora que mora lá, tá certo? Que nasceu lá, que já tem mais de 70 anos de idade, com a criação do parque nessa área, e, tá certo, tira essa comunidade e abre-se, portanto, a especulação imobiliária, aos grandes loteamentos e a construção. Para não dar trabalho, eu vou incorporar essas considerações, mas quero fazer um reparo. O reparo é com relação à postura do governo do Estado. Olha, eu tenho participado de quase todas as audiências públicas. Participei na Assembleia, participei na Sabiaguaba, participei no Parque do Cocó, participei na Selma, no Conselho de Gestor. Não há nenhum... e antes disso no Fórum Cocó do Ministério Público Federal. 2 vezes. Então já participei de 7 debates, com 6 dos quais com o secretário Arthur Brum. Não há nenhuma abertura do governo para rever essa questão da Sabiaguaba. Isso é muito grave. Porque o Fórum Cocó se reuniu e votou e aprovou por maioria, tá certo? Para manter a APA da Sabiaguaba. A resposta do governo foi não. Aliás, a resposta do governo a todas as propostas do Fórum Cocó foi não. Entendeu? Deixou de proteger áreas, inclusive muito importantes do ponto de vista ambiental, não deu tempo aqui para mim, e vai para cima. Eu queria que Vossa Excelência, como militante do PT, levasse esse apelo. Eu tenho tentado também falar com o secretário, já achei que não há saída nenhuma, tenho tentado falar com outras pessoas para isso, porque o que se vai cometer é uma injustiça gritante e brutal, do ponto de vista social e ambiental. Por isso, presidente, que a nossa campanha Fica Nativo diz: criação do parque sim, mas expulsão dos nativos da Sabiaguaba, não, nunca. Muito obrigado.